Bom dia para você que me acompanha, né, pelas redes sociais, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Quero deixar uma reflexão para tua vida hoje, que a qual se encontra no livro de Eclesiastes, livro escrito pelo rei Salomão, que foi, segundo a Bíblia, o homem mais sábio que já existiu, o homem de nascimento natural, né? Só tirando Jesus Cristo, no caso, foi mais sábio que ele. E ele fez no final, já quase no final da sua vida, ele fez um resumo do que ele tinha feito, daquilo que ele tinha conseguido e o que ele tinha achado da sua vida, o que ele correu atrás, o que ele definiu sobre a sua vida, né? Depois que ele já tinha vivido tudo que ele tinha para viver. E aí ele escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro excelente para a gente refletir na nossa vida. Eu vou ler aqui o capítulo 1, para a gente ter uma noção do que se trata esse livro, que diz o seguinte, ó: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Então ele chega, né, numa determinada idade e ele começa a refletir sobre tudo o que ele fez, tudo o que ele conquistou. E aí ele viu que tudo aquilo que ele tinha tentado fazer na sua vida, tudo aquilo que ele correu atrás, era apenas vaidade, que nada daquilo, quando chegou lá no final, valeu a pena. Ele disse que foi como correr atrás do vento, né? Algo que você está sempre tentando buscar mais, e algo que você nunca consegue segurar nas mãos, né? E se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, né? Se a gente fosse se imaginar no lugar de Salomão, já com a idade que ele tinha, já vendo provavelmente o fim da sua vida, vamos fazer uma reflexão, imaginar a gente ali já com uns 80 anos, já debilitado, de repente não conseguindo se locomover direito. Se hoje você tivesse nessa situação e olhasse para a tua vida como Salomão olhou, o que você ia dizer da tua vida? Que proveito teve até aqui? Aquilo que você fez, aquilo que você buscou, aquilo que você tanto se dedicou para ter. Será que a tua vida você ia dizer assim, não, valeu a pena, eu aproveitei cada momento, vi meus filhos crescer, encaminhei a vida dos meus filhos? Ou você ia dizer assim que foi tudo como correr atrás do vento, que você apenas estava tentando buscar algo que às vezes nem dá tempo da gente conseguir aqui embaixo, mas é algo que geralmente agrada muitos olhos, a gente tenta correr atrás com todas as forças, né, pra gente querer chegar no momento e ter aquilo, né? E daí, como Salomão aqui, quando ele teve tudo aquilo que ele buscou, que foi o rei mais rico que teve até aquele momento, depois ele chega e diz que foi tudo vaidade, praticamente como se estivesse dizendo que foi tudo perda de tempo, que ele podia ter aproveitado a vida de outra maneira, podia, né, ter visto seus filhos crescer, podia ter, né, visto a natureza, descansado mais, mas tudo ele ficou, como ele disse aqui, correndo atrás do vento, né? E essa é uma reflexão muito interessante para a vida da gente, né? Para que não chegue nesse momento, né? Quando chegar como ele chegou, numa certa idade, olhar para trás e acabar se arrependendo daquilo que tanto buscou e vendo, né, que aquilo que ele buscou não era o ideal para a vida, né? O ideal, na verdade, né, pra gente é já se imaginar como se a gente já estivesse no fim, né? O que que eu preciso fazer hoje, né? O que que eu preciso ver, o que que eu preciso mudar, né? Hoje, pra minha vida, não planejar para quando eu chegar, né? Lá no tempo, como teve Salomão, né? Quando chegar lá no fim da vida, né? Para refletir sobre isso, a gente pode refletir já, né? A gente pode refletir hoje, para que a gente possa mudar de hoje em diante, né? Para que a gente possa chegar lá e não ter esse arrependimento das coisas que fez. A gente possa dizer, não, eu venci na vida, né? Eu batalhei, eu aproveitei ao máximo, né? Eu cuidei dos meus filhos, vi todos crescer, eduquei bem, tive tempo com cada um. Porque a gente também tem o hábito de correr muito atrás do vento, né? Como diz Salomão, o mundo de hoje, o sistema, né?
quase que nos obriga a fazer isso, né? Se a gente for ver na Bíblia aqui, eu já vi bastante gente criticar, porque Deus, digamos assim, deu certas regras naquela época para os escravos, né? Como que eles tinham que tratar os seus senhores e os senhores como eles tinham que tratar os seus escravos. Aí eu já escutei bastante gente falar, mas Deus, né, deveria abominar a escravidão. Se ele abominasse a escravidão, a gente ia estar lascado hoje, porque a gente também vive num sistema de escravidão. Né? Se a gente for comparar naquela época, ou a pessoa trabalhava ou ela apanhava. Né? Hoje em dia a gente não apanha mais. Então hoje em dia eu sou livre para escolher entre ir trabalhar ou morrer de fome. Né? Então na verdade eu não sou livre, eu também sou escravo desse sistema, né? Que diz que democracia é a gente que governa. Né? Na verdade a única coisa que a gente faz é colocar um ditador lá por 4 anos. Né? Porque depois que a gente elegeu ele lá, a gente não tem mais autonomia para fazer nada. Você pode ver que cada vez que muda o presidente, muda as regras, uns gostam, outros não gostam. Mas e daí vai fazer o que depois? Ele já tá lá e é ele que tá governando, né? Então a gente tá, na verdade, cai numa armadilha do sistema que a gente nem percebe, mas a gente vive numa escravidão, uma falsa liberdade, vamos dizer assim, né? E a gente precisa tentar enxergar aonde está isso na nossa vida, o que isso está afetando na nossa vida, né? Para que a gente não venha chegar no fim da vida e olhar para trás e dizer que foi tudo perca de tempo, né? Porque o sistema, né, nos leva a um desgaste grande do corpo, né? A gente precisa, né, cada vez estar estudando mais, trabalhando mais para tentar se manter já onde a gente está, ou tentar crescer um pouquinho mais, mas é tudo um desgaste que às vezes não compensa no final, né? Um desgaste físico, emocional, que no final não vai trazer grande retorno, porque quanto mais eu tento estar numa posição acima, mais exigência vai ter sobre mim, e muito mais eu vou ter que me dedicar, né? Então por isso que a gente precisa, não estou dizendo simplesmente abandonar, né? Viver de qualquer jeito. Claro que a gente precisa, né? A gente precisa trabalhar, tem o sonho de chegar numa certa posição. Tudo isso, né? É bem-vindo. Só que eu digo assim que a gente tem que ver o tempo que a gente está tentando levar para chegar nesse lugar. Porque às vezes a gente já quer chegar assim mês que vem, já quer estar lá. E a gente precisa de um esforço muito grande, um desgaste físico muito grande. Te acaba desgastando até a família, né? A gente já quase não tem tempo, né, para a família, para os filhos. E isso lá no final da vida, eu tenho certeza que a gente vai acabar se arrependendo disso, né? Que a gente vai pensar, poxa, principalmente se acontece, né? Acontece muito, né, dos filhos acabarem indo para o mundo do tráfico, o mundo da malandragem, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai pensar, poxa, eu podia, né, talvez se eu tivesse dedicado um pouco mais da minha vida para os meus filhos, né, para dar atenção para eles, talvez eles não tivessem ido por esse caminho, né? Ou coisa pior pode acontecer, mas daí já vai ser tarde, né? Por isso que eu quero trazer essa reflexão hoje para você refletir na tua vida, como ela está hoje, como se você já estivesse vivendo no finalzinho da tua vida. Se até o que você fez aqui até hoje teria valido a pena, ou se você estaria apenas, como disse Salomão, correndo atrás do vento, né? Porque tem uma frase bem famosa, né, que as pessoas falam que quem vive de passado é museu, mas eu vejo o museu assim muito bem muito bem produzido, né? Você vê que tem um valor financeiro dentro do museu ali que não é pouco, né? Então eles vivem do passado, mas eles ganham bem vivendo do passado. Então eu digo assim que não é perda de tempo, não é prejuízo você buscar as informações do passado, porque como disse aqui o sábio, né? Tudo que já foi feito, né? A gente faz, tudo que a gente faz já foi feito alguma vez. A gente não faz nada de novo, né? Eu levanto para ir trabalhar, quantos antes de mim já fizeram isso, né? Eu vou almoçar, tudo que eu vou fazer, eu vou comprar um carro, muitos outros já compraram um carro antes de mim. Então tudo que eu vou fazer, alguém já fez antes de mim. Então é interessante a gente pesquisar, refletir no que as pessoas já fizeram até aqui, para que a gente aprenda com o erro dos outros, né? E não precisa a gente mesmo errar para aprender com os próprios erros, né? Por isso que é interessante a gente olhar como essa passagem de Salomão, que ele chegou lá no final e ele não fez a reflexão da vida de outra pessoa quando já estava nessa fase, para ele poder ver o que ele ia poder melhorar na vida dele no meio da trajetória. Ele chegou no final e acabou se arrependendo, né, do que tinha feito no meio, mas aí já era tarde. E nós, né, você que está assistindo ainda pode ter essa chance de mudar a tua trajetória, para quando chegar lá no fim, você chegar lá de cabeça erguida, sabendo que você venceu, que você aproveitou cada momento da tua vida, que você não desperdiçou o teu tempo correndo, como diz aqui, atrás do vento, né? Por isso que é interessante, a Bíblia vai falar que sempre que o povo estava vivendo bem, estava vivendo na bonança, digamos assim, eles se desviavam de Deus, porque cai na cabeça assim que agora não estou necessitando de nada, então eu não preciso também de Deus.
E aí começavam a passar lutas, começavam a passar dificuldades, né? Lutas, provas, né? Batalhas que eles perdiam. Aí eles se voltavam para Deus e Deus ia lá e mudava a história deles, né? Dava boas condições de volta, digamos assim. Porém, quando eles estavam, né, nas boas condições novamente, eles se desviavam de Deus de novo. Então, isso aqui já é um aprendizado para a gente tentar sempre estar na presença de Deus, né? Tentar não se desviar da presença de Deus. Porque eu já sei pela experiência de outras pessoas que sofreram por terem se desviado da presença de Deus. Então, por que eu vou me desviar da presença de Deus para mim ter que aprender com o meu próprio erro se já tem tantos outros aqui que cometeram esse erro e se arrependeram depois, né? Então, por isso que vale a pena a gente estudar a vida de outras pessoas, né? A experiência dos mais velhos, né? Vale muito a pena a gente ouvir. Irmãos, espero que essa reflexão mexa com a tua vida, com a tua fé e que você se coloque cada vez mais, né, na presença, na direção de Deus, amém? Que Deus abençoe a tua semana.